Direto da redação. Deixa eu chamar aqui o economista Wilson de Souza. Nós estamos ao vivo. Wilson, que está direto de Brasília. Wilson de Souza, bom dia. Bom dia, meu amigo Roberto. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Wilson. Nesta manhã de quarta-feira, Wilson, eu estou precisando entender, preciso que você me explique uma coisa. A Comissão de Valores Mobiliários multou o CEO da Gás Consultoria, Gladson Acácio dos Santos, que está preso no presídio de Catanduvas, presídio de segurança máxima, e também a sua mulher, a sua esposa Mireles, por formação ou por captação de investimentos de forma irregular, fora dos parâmetros da Comissão de Valores Mobiliários. Mas o que eu preciso entender nessa história? Se a Gás Consultoria, Bitcoin, se ele não é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, nem pelo Banco Central, como é que a Comissão de Valores Mobiliários pode multar ele? Ele não vendeu ações? Roberto, muito bom dia novamente a todos os ouvintes, né, das nossas plataformas digitais aí. Realmente está sendo um sucesso, né? Todo esse aparato de comunicação aí que está nos conectando aí com o mundo inteiro. Roberto, ontem saiu, né, esse despacho, né? Vou dizer até com esse nome, despacho, né, esse julgamento que houve da CVM com relação à GS Consultoria. Lembrando, Roberto, que a CVM, no início desse processo, quando começou a Operação Criptos, quando o Gladson foi preso, ela soltou um relatório dizendo que a GAS não era uma pirâmide financeira, que ela não tinha nada a ver com aquilo, que ela não tinha nada a ver com o mercado de criptomoedas, que não tinha valores imobiliários naquela situação, né? Num segundo momento, à medida que a imprensa começou a bater muito na questão da GS, ela soltou novamente um outro relatório dizendo que a GS era uma pirâmide e tal. E agora, né, uma surpresa, ontem foi divulgado esse relatório, esse julgamento aí da CVM, que a gente, na verdade, já sabia que iria vir com um teor, né, meio que pesado, dando sequência àquilo que ela tinha falado no seu segundo entendimento. Mas aqui, Roberto, vale ressaltar algumas coisas, algumas observações importantes que nós precisamos fazer, né? Eu já falei aqui com os advogados das partes, tanto com o doutor Ciro Chagas, com o doutor André Espanhol, com o doutor Davi Figueiredo. Falei com muitos colegas aqui, juristas também, que me falaram sobre o assunto. Recebi um áudio muito técnico também de uma pessoa aqui que foi muito feliz em suas colocações. Então, parte do princípio, Roberto, que nem tudo que parece tão ruim é ruim, como as pessoas estão entendendo, né? Então, existe uma especulação muito grande por parte da mídia, né, que realmente ela nunca falou bem da GAS, e ela, cada oportunidade que ela tem de massacrar, ela massacra sem dó e nem piedade os mais de 250 mil clientes, né, que hoje nós temos aí espalhados pelo Brasil. Então, mais uma vez aqui, eu parabenizo você também com o jornalismo, que você nos dá a oportunidade aqui de estar falando a verdade e de estar levando conhecimento para as pessoas, que muitas vezes essas matérias são deturpadas, né, os assuntos potencializam uma série de situações muito complicadas para as pessoas e principalmente para os clientes da GS. Então, vamos lá, indo aqui a questão desse relatório da CVM que foi colocado ontem à disposição. Primeiro, eu chamo a atenção aqui, Roberto, que todas as citações feitas nesse processo, foram feitas por editais, né? O que não é muito comum acontecer, haja vista o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, né, já ter, de comum ele já ter esse procedimento de não ser por edital, as pessoas têm que ser citadas, né, de acordo com a lei. E essas citações por editais, elas não são muito comuns, até que se exaurem todas as outras possibilidades, né? Ou seja, a CVM ela não exauriu as possibilidades, né, que ela tinha de convocação ou tinha de citação, né? Ela simplesmente citou por edital, uma coisa que não é muito comum isso acontecer, antes de exaurir todas as possibilidades, né? Wilson, uma outra Wilson, coisa que nos chama... Deixa eu só esclarecer aqui o que é exaurir, para as pessoas entenderem aqui. Como tem que ser feita a citação? Primeiro é pessoal. Você tem que chegar lá, citar a pessoa, assinar, dizer que foi citada. Se você não conseguir localizar a pessoa de jeito nenhum, você tem outros mecanismos. Você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem várias outras circunstâncias. Então, o edital, a citação por edital, é quando você não consegue citar de nenhuma forma, você não tem resposta. Não é isso? Exatamente. E o Supremo,
o STJ, né, ele já tem esse entendimento que não é para ser feito dessa forma, né? Então, assim, essas citações que foram feitas pela CVM, ela já foge um pouco desse enquadramento. Mas vindo também a questão do que ela fala, né, das multas que ela colocou, né, esse enquadramento, essas sanções financeiras que ela está colocando nesse relatório que ela faz, assim, Roberto, a gente vale lembrar o seguinte: a GAS Consultoria, durante 10 anos, ela não teve nenhum processo administrativo. A gente já vem falando isso aqui há algum tempo, nenhum processo, de nenhuma maneira. E ao longo desses 2 anos, após prisão de Gladson também, não houve nenhum processo administrativo. Então, esse é o primeiro processo administrativo que a GAS tem, né, depois desses 10 anos, mais 2 anos após prisão. Então, esse processo administrativo, ele cabe recurso, né? Eu já falei com as partes aqui dos advogados, eles vão entrar com os devidos recursos. O advogado de Dona Mireles, citada, né, pela CVM, apresentaram ontem uma nota de repúdio contra essa questão desse relatório da CVM. O advogado do Gladson, o doutor Davi, um dia anterior, ele entrou com um pedido de tutela cautelar antecedente, aí na Vara Federal de São Pedro Aldeia, em face da CVM da União Federal, pedindo a suspensão dessa sessão. Por quê? Ao longo da semana, a imprensa especulou muito. Vai ter, a CVM vai fazer o seu julgamento da DGS, a CVM vai acontecer. Então houve, né, um princípio aí já de uma forçação da imprensa com relação a um possível relatório que ia sair como se eles já soubessem, né, do resultado desse relatório. Então, tem uma série de coisas que as pessoas, né, no primeiro momento, é impactante a informação do relatório que dá, as multas, as sanções que vão ser feitas, mas tudo isso cabe recurso, tudo isso, os advogados das partes, tanto de Mireles quanto de Gladson do CNPJ, né, vão entrar com seus recursos aí para que isso possa ter, na realidade, aí um deferimento adequado à situação. Mas, assim, importante lembrar mais uma vez, Roberto, que até então a GS não tinha nenhum processo administrativo. É o primeiro durante os 10 anos da empresa e 2 anos após a paralisação da empresa, é o primeiro processo administrativo que a GS sofre. Ou seja, nenhuma condenação, nada aconteceu. Simplesmente uma CVM, né, que é um órgão, teoricamente não é regulador dessa questão das criptomoedas, dá um parecer, né, nesse sentido, com essas multas, né, milionárias, né, estão multando em 102 milhões, né, 34 milhões para a Mireles, 34 milhões para a Gladson e 34 milhões para a GAS Consultoria CNPJ. Vai falar aqui o estudante de Direito. Por que eu acho que, assim, a princípio, olhando aqui com base no que está noticiado, se o Gladson vendesse ações reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários, na Bolsa de Valores, se a GAS fosse uma empresa cadastrada, vendesse ações, estivesse fraudando, montando pirâmide financeira, utilizando-se da movimentação, da venda de ações, era um critério. Aí ele era regulado pela Bolsa de Valores. Agora acontece que Bitcoin, você não vende, você não tem ações vendidas em Bolsa de Valores. Então, logo, se você não é filiado, você não é cadastrado, como é que eu vou ser punido por algo que eu não sou, eu não tenho negociações, eu não negocio, eu não vendi Bitcoin em Bolsa de Valores? Como é que a Bolsa de Valores vai me punir? Então, esse é um negócio completamente esdrúxulo, né? Completamente fora de ordem. A gente vê, desde o início desse processo, essa perseguição, né? Essa perseguição com a empresa, e a gente lamenta muito porque realmente os clientes estão numa fase, né, emocional já bastante complicadas, né? As pessoas estão muito tensas. Então, quando vem um relatório desse, o primeiro entendimento que as pessoas olham, elas ficam desesperadas. Ontem, em alguns grupos, as pessoas me ligaram, eu falei, calma, gente, deixa eu entender, vamos ler o processo. Mas os advogados não fizeram nada. Então, assim, volto a falar, as citações foram feitas por editais, o que não é comum acontecer, né? É um processo, é o primeiro processo administrativo que cabe recurso a tudo isso que está acontecendo. Os advogados de Mireles vão tomar as providências devidas, lançar essa nota de repúdio. O doutor Davi entrou com um pedido antes da divulgação desse relatório, né, desse pedido de tutela cautelar, né, pedindo até a suspensão desse relatório que saiu ontem, né, dessa sessão que teve fazendo esse julgamento, porque a imprensa já vinha uma semana já massacrando
dando a entender o que ia acontecer. É como se, Roberto, parte da imprensa soubesse antes o que vai acontecer, né? Então, essa troca de influências, né, é um processo que vem acontecendo no Brasil aí, bastante tenso, bastante complicado, mas, mais uma vez, eu quero te parabenizar aqui sempre por esse jornalismo sério que você vem fazendo, e a gente aqui, do outro lado aqui, tentando trazer sempre uma melhor explicação para as pessoas. Então, no final aí dessa história, as coisas vão andar como tem que andar, né? Vão ser tomadas providências devidas, mas nada é muito alarmante a ponto das pessoas acharem que tudo acabou agora, que selaram a tampa do caixão da AGS, né? Tem coisas que realmente não poderiam estar acontecendo, mas enfim, a gente está aqui para poder trazer a melhor informação, né? Então esse processo vai ser bastante explorado aí pela mídia, já está sendo explorado pela mídia, né? Mas a gente tem que tentar acalmar as pessoas aqui na medida que as coisas realmente estão para acontecer e como elas vão acontecer. Tá certo, meu amigo? Abraço, Wilson de Souza, economista que está direto de Brasília. Bom dia para você, Wilson. Bom dia, Roberto. E na semana a gente vai falar mais aí sobre a CPI das pirâmides financeiras, vamos falar o que está acontecendo aqui no Congresso, as pautas da economia que está bastante tensa, né? Essa questão da LDO que está para ser colocada em pauta, eles estão correndo com esse processo aí com urgência para que as coisas possam acontecer aqui, e a gente vai falar sobre isso aí depois. Meu amigo, beijo no seu coração, estamos aqui sempre à sua disposição na capital da República. Perfeito, querido, grande abraço.